Êxodo capítulo 23, versículos 20 a 33. Assim diz a palavra do Senhor: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até ao Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será cilada. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós lemos a tua palavra e agora rogamos ao Senhor que nutra o nosso coração com ela, Deus. Usa o teu servo e fala ao nosso coração nessa noite a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Poucas metáforas são tão adequadas para descrever a vida cristã como aquela que a compara a uma longa peregrinação. E a história do povo de Deus é marcada por indas e vindas, por partidas e por chegadas, num padrão que se repetiu ao longo da história de Abraão, de Jacó, de José e do povo de Israel. E ainda que desde uma perspectiva espiritual e não mais geográfica, essa forma de definir a vida cristã, a caminhada com Deus, também se aplica a nós hoje. Nós também estamos numa peregrinação, numa jornada rumo a Canaã celestial. E não à toa o apóstolo Pedro nos chama de peregrinos e estrangeiros. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que essas coisas, as coisas que aconteceram ao povo de Israel no deserto, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Em outras palavras, o que Paulo queria dizer é que Êxodo foi escrito também para a edificação da igreja. Meus irmãos, assim como o povo de Israel, na passagem que nós acabamos de ler, nós já fomos libertos, eles do Egito e nós da escravidão do pecado. Mas assim como eles, nós também ainda não chegamos à terra prometida. E assim como o povo de Israel, nós também então precisamos aprender a guardar o nosso coração ao longo dessa longa jornada até a Nova Jerusalém. Uma jornada que é longa, que é exaustiva e que é muito desafiadora. Porque assim como o deserto, meus irmãos, a nossa vida nesse mundo é um lugar de muitos perigos e de muitas ameaças. Há serpentes venenosas por toda parte. Há escorpiões por aí. E há um calor escaldante que nos tira o fôlego. Mas o perigo maior do deserto não reside tanto nas ameaças externas, como na ameaça interna do nosso próprio coração. Em algum momento da sua palavra, Deus diz que levou o povo ao deserto para mostrar ao povo o que havia
no seu coração. Há no nosso coração animais peçonhentos. Há no nosso coração a semente da incredulidade, muitas vezes, da murmuração. E o deserto, como nenhum outro lugar na terra, traz isso à tona. Deus sabe disso. E no texto que nós acabamos de ler, Deus exorta então o seu povo acerca de como eles deveriam proceder durante o tempo da sua peregrinação até a terra prometida, até a terra de Canaã. E nós nos perguntamos então, o que nós podemos aprender com esse relato? Basicamente, meus irmãos, 3 coisas. Que a conquista da terra, ou a chegada até a Jerusalém Celestial, requer de nós 3 coisas. Em primeiro lugar, dependência. Em segundo lugar, paciência. E em terceiro lugar, obediência. A jornada rumo a Canaã Celestial requer de nós, assim como requereu daquele povo, 3 coisas: dependência, paciência e obediência. É difícil rimar, viu? Dessa vez eu consegui. Em primeiro lugar, meus irmãos, a conquista da terra, a chegada até a Jerusalém Celestial requer de nós dependência. Essa é a primeira verdade que nós precisamos aprender com essa passagem. A nossa exposição começa no verso 20, quando Deus diz que enviará um anjo adiante do seu povo para guardá-lo e levá-lo a Canaã. E antes de explorar o aspecto da dependência, a gente precisa lidar antes com uma questão muito importante para o texto, que é a identidade do anjo que guiaria o povo até a terra prometida. Veja o que diz o versículo 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Quem era esse anjo? Existe uma considerável discussão acerca de quem era essa figura. Alguns defendem que esse anjo era a nuvem de glória que guiou Israel ao longo da sua peregrinação pelo deserto. No entanto, o texto parece nos falar de alguém que se move e alguém que fala. Razão pela qual outros alegam que esse anjo era apenas uma pessoa, uma vez que a palavra hebraica para anjo significa mensageiro. Há quem diga que se tratava de Moisés, mas não é uma hipótese tão boa assim, porque Moisés acabou não entrando na terra. Razão pela qual outros apontam que esse anjo era Josué. E um dado do texto que reforça essa possibilidade é o fato de que o nome de Josué é o mesmo nome para Jesus. E Deus fala aqui no verso 21 que no anjo estaria o nome de Deus. Outros, por sua vez, dizem que aquele anjo era simplesmente um anjo, um ser celestial, como nós nos acostumamos a ver em outras passagens da Escritura. E há várias passagens que falam a respeito de anjos. Salmo 34, por exemplo, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E era justamente isso que estava acontecendo aqui. No entanto, meus irmãos, quando nós olhamos para o texto com mais profundidade, nós vemos que essa figura parece ser mais do que um simples anjo. Repare, esse homem, essa figura, falava em nome de Deus. E quando ele o fazia, o povo precisava ouvir o que ele dizia. Em segundo lugar, mais do que isso, o povo necessitava, esse era o mandado de Deus para aquele povo, prestar-lhe obediência absoluta. Ouvir o anjo era ouvir ao próprio Deus, e rebelar-se contra o anjo era rebelar-se contra Deus. Nesse contexto aqui, meus irmãos, vale observar que a palavra usada no versículo 21 para rebelar é normalmente usada em outras passagens do Antigo Testamento para designar oposição ao próprio Deus. Esse anjo, essa figura, era tão intimamente associada a Deus, a ponto de ser identificado com ele. Isso é confirmado pelo poder que o anjo tinha de perdoar pecados. Deus disse: não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa
transgressão. Mas essas mesmas escrituras que dizem isso, nos dizem lá em Marcos 2,7, quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Em suma, esse mensageiro era alguém distinto de Deus, ao mesmo tempo em que possuía atributos muito semelhantes ao de Deus. Quem era então esse anjo que guiava e protegia o povo de Israel, que agia em nome de Deus, que falava em nome de Deus e possuía o poder de perdoar pecados? Meus irmãos, ao longo da história, muitos teólogos e estudiosos identificaram esse anjo com o próprio Cristo. É muito provável que o próprio Cristo pré-encarnado já estivesse aqui com o povo de Deus, conduzindo o povo em direção à terra prometida. Muito antes da sua encarnação, muito antes de haver nascido em Belém, Cristo já estava com o seu povo em seu caminho para a salvação. É impossível cravar, é impossível afirmar com 100% de certeza que era o próprio Cristo. Mas sendo essa, meus irmãos, a interpretação correta ou não, o anjo do Êxodo, o anjo que guiava o povo em direção a Canaã, certamente nos aponta para Cristo. Como anjo de Israel, Jesus é o nosso guardião ao longo da nossa peregrinação nessa terra. Por meio da presença do Espírito Santo, Ele está conosco todos os dias para nos salvar. Vocês se lembram do que Ele disse em Mateus 28? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E o seu povo, então, é chamado a segui-lo em cada passo desse caminho, até chegarmos a Canaã celestial. Como anjo do Êxodo, Jesus nos fala em nome de Deus. Jesus é um mensageiro enviado por Deus para nos trazer as boas novas da salvação. E se nós nos recusarmos a ouvi-lo, nós fazemos por nossa própria conta e risco. Porque é apenas confiando em Jesus, é apenas confiando na sua obra redentora, que os nossos pecados podem ser perdoados. Não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos e perdoados. E assim como o anjo de Israel, Jesus é o portador do próprio nome de Deus. Ele é Deus, Ele é Deus Filho. Tudo que é verdade em relação a Deus é verdade em relação a Cristo. Cristo tem o mesmo caráter e os mesmos atributos de Deus Pai. Ele é, como diz o escritor aos Hebreus, o resplendor da glória e a expressão da exata do ser de Deus. E assim, meus irmãos, o Novo Testamento identifica Jesus por toda parte como nosso Senhor e o nosso Deus. E em todas essas formas, o anjo do Êxodo nos aponta para Cristo, o nosso guardião, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso Salvador e Senhor. Isso deve nos encorajar na nossa peregrinação espiritual. Quem vai adiante de nós é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Nós não estamos sozinhos nessa jornada. Cristo vai adiante de nós. E sim, meus irmãos, há inúmeras provações. Como nós falamos aqui, a vida nessa terra se parece muitíssimas vezes a um deserto. Há muitas provações que nós precisamos vencer, há muitas tristezas e muitas dores, mas Deus nos deu um guardião. Deus nos deu um anjo que vai adiante de nós, apontando o caminho, e Ele nos levará para casa. Mas como nós falávamos, a jornada e a conquista da terra prometida requer dependência. O que eu quero dizer com isso? Sob a liderança desse anjo, meus irmãos, Deus exorta então o seu povo acerca de uma série de coisas, das quais a primeira é Deus quem luta e é Deus quem vence por seu povo. Repito, é Deus quem está lutando por nós. E é Deus quem vence as nossas batalhas. Como nós já dissemos, os israelitas estavam em algum ponto geográfico entre o Egito e Canaã. E apesar de já terem sido libertos do Egito, já terem sido salvos, a salvação daquele povo ainda não estava completa.
Eles já haviam sido batizados nas águas do Mar Vermelho e estavam a caminho da terra prometida. Mas a fim de obter a sua salvação plena e final, eles ainda precisavam derrotar vários inimigos com os quais se deparariam na terra de Canaã. E nós nos encontramos nessa mesma posição em termos espirituais. Deus conquistou uma grande vitória para nós. Nós fomos libertos do nosso Egito espiritual, do nosso cativeiro espiritual, do cativeiro do pecado. E agora nós estamos a caminho da terra prometida, de um céu glorioso que Deus preparou para todos aqueles que creem nele. Mas nessa jornada aqui, nós ainda precisamos nos deparar com vários inimigos. Nós enfrentamos diariamente diversos inimigos. A carne, o diabo e o pecado. O mundo. E a pergunta de $1 milhão é: como lidar adequadamente com esses inimigos que tenazmente nos assediam? E não raro, meus irmãos, nós erramos na estratégia. Embora nós declaremos com os nossos lábios de que Deus conquistou vitória plena para nós, de que nós somos plenamente salvos pela graça de Deus, é muito verdade também que na prática nós agimos como se a nossa entrada no povo de Deus fosse uma obra da graça e do Evangelho, mas a nossa permanência no povo de Deus dependesse da força do nosso braço. Repito isso mais uma vez. Embora nós declaremos com os nossos lábios de que nós somos salvos pela graça, nós na prática agimos como se a nossa permanência na jornada até a Canaã celestial dependesse da força do nosso braço. É como se nós não precisássemos mais de Cristo e do Evangelho. E isso acaba descambando para um outro tipo de religião que tem cheiro de cristianismo, tem jeito de cristianismo, tem cânticos de cristianismo, tem pregação de cristianismo, mas no fundo não é cristianismo. Percebam o tamanho do perigo de, em algum momento ao longo da jornada, achar que a vitória depende da nossa força e não da força de Deus. Certamente, meus irmãos, existem algumas coisas que Deus nos chama para fazer. Diferente do processo de justificação, no processo de santificação nós somos coparticipantes. A santificação não ocorre apenas pela fé. Deus tem um trabalho para nós. E a mesma coisa se aplicava aos israelitas no caminho para a terra prometida. Eles tiveram que fazer muito mais do que apenas atravessar o Rio Jordão. Eles tiveram que orar, marchar muitas vezes e até lutar. Mas no fim das contas, a vitória sempre foi dada por Deus. Vocês lembram da batalha em Jericó? Como aquele povo derrotou uma cidade murada ao som de trombetas? Vocês lembram da batalha de Gideão contra os midianitas? Quando o povo também, mais uma vez, com trombetas e com lamparinas, venceu um exército que parecia uma multidão de gafanhotos. Não é que o povo não tenha feito nada, mas foi Deus quem deu vitória ao povo. A vitória pertencia ao Senhor, e o mesmo ocorre na vida cristã. As Escrituras nos dizem: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E é verdade, meus irmãos, que Deus então nos dá meios de graça: a oração, a leitura da palavra, os sacramentos, para que nós cresçamos nessa graça. Mas quando se trata de uma batalha espiritual, nós temos que entender que a vitória nos é dada pelo Senhor. Nós precisamos ser fortalecidos na força do seu poder. E olha o que o texto nos diz a esse respeito. Observe os versos 22 e 23. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser, o anjo, e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês, e adversário dos que são adversários de vocês, porque o meu anjo irá adiante de vocês, e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não vocês. A vocês cabe dependerem de mim.
A vocês cabe o se apegarem a mim e às minhas promessas. A vocês cabe o orar. A vocês cabe o meditar na minha palavra. A vocês cabe descansarem em mim, como diz o cântico. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Mas o que Deus diz aqui é: eu os destruirei. Os inimigos de vocês serão meus inimigos. Aquela guerra e as nossas guerras, meus irmãos, são santas. E Deus é quem lutará por nós. Veja o que Deus diz novamente nos versos 27 e 28. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei com que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Quando Deus salva Israel, os inimigos de Israel se tornam inimigos do próprio Deus, que conquistaria a terra para o seu povo, que entregaria a terra nas mãos do seu povo e que expulsaria aqueles povos de diante do seu povo. Quando Deus e o seu anjo conquistador fossem em frente para entrar na terra prometida, os inimigos de Israel seriam tomados de terror. Entrariam em pânico como pessoas que haviam sido picadas por abelhas. Eu não sei quem já teve aqui a desagradabilíssima experiência de ter sido picado por uma abelha ou por um enxame de abelhas. Eu já passei por isso uma vez. E quando você se dá conta de que você está diante daquele enxame, a única coisa que você faz é bater em disparada. E é assim que Deus diz que vai fazer com os inimigos do povo de Deus. Deus enviará o seu terror. Deus enviará as notícias do que ele havia feito no Egito, assustando assim os povos inimigos e dispersando aqueles povos. Deus continua ainda hoje, meus irmãos, tendo esse efeito contra os seus inimigos e contra os nossos inimigos. A nossa guerra não é física, a nossa guerra é espiritual. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E essa é uma das principais diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento. A guerra espiritual, as batalhas espirituais com as quais a gente se depara diariamente, as batalhas no nosso caminho até a Nova Jerusalém também podem ser assustadoras. Alguns cristãos morrem de medo de Satanás, por exemplo, e daquilo que Satanás pode fazer com eles. No entanto, não somos nós quem deveríamos ter medo, mas sim o diabo. A Bíblia diz que quando os demônios pensam em Deus, eles tremem. É o que diz Tiago, e com toda razão. Porque assim como Deus derrotou os nossos inimigos, os inimigos do povo de Israel, nesse contexto aqui, Deus ainda hoje destrói os nossos inimigos quando nós aprendemos a depender dEle em oração e leitura da palavra. É Deus quem vai adiante de nós, é o próprio Cristo, como anjo do Senhor, quem vai adiante de nós, nos dando vitória. Deus tem o poder, meus irmãos, de destruir os nossos inimigos com fogo e prometeu que um dia, num futuro próximo, Ele o fará. Enquanto isso, cabe a nós depender do Senhor. Cabe a nós descansar no Senhor, sabendo que Ele nos conquistará a vitória. Em primeiro lugar, então, meus irmãos, nós aprendemos que a conquista da terra prometida, a chegada até a Nova Jerusalém, demanda de nós, requer de nós dependência e descanso naquilo que Deus prometeu. Em segundo lugar, meus irmãos, a conquista da terra requer paciência. A segunda coisa que o anjo nos mostra é que muitas vezes a nossa vitória, assim como foi com aquele povo, não vem de uma vez, mas vem aos pouquinhos, vem em gotas. A conquista da terra, portanto, e a chegada até a Canaã celestial requer de nós paciência, e muita paciência. Uma virtude que, venhamos e convenhamos, a gente não gosta de exercer. Hoje a gente tem tudo tão rápido, né? Está tudo a um clique de distância. Paciência é uma virtude que está caindo em desuso. Mas hoje, vejam o que diz os versos 29 e 30. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano. Ou seja, não seria no intervalo de um ano, demoraria muito mais tempo. Para que a terra não se torne em desolação.
e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco, diz o Senhor, os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que seres humanos que eram, os israelitas desejavam uma vitória rápida e indolor, imediata. Queriam entrar marchando na terra num dia, assistirem os inimigos baterem retirada num outro dia e tomar posse da terra num terceiro dia. Mas esse não era o plano de Deus para aquele povo, pela razão prática de que os israelitas não estavam prontos para tomar posse da terra. Por quê? E vejam aqui o cuidado de Deus para com o seu povo. Porque se os seus inimigos, aqueles povos, saíssem de imediato, os campos ficariam sem cuidado. O povo de Israel ainda não era tão grande para toda a extensão de terra que era Canaã. Então, se os seus inimigos saíssem de imediato, os predadores passariam a dominar aquela terra que ficaria desolada. E assim Deus, então, na sua infinita sabedoria e misericórdia, ordenou que o processo de colonização, de ocupação daquela terra fosse progressivo, até que eles obtivessem um controle completo sobre a terra. Em algum momento, toda a terra de Canaã pertenceria ao povo de Deus. E não era pouca coisa, como a gente pode ver no verso 31, observe aí. Porém, as suas fronteiras, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra, para que vocês os expulsem de diante de vocês. Aquele era um território grande. Aquela era uma faixa de terra considerável. E aquela promessa só se cumpriria de forma definitiva no reinado de Salomão, que é quando Israel teve a sua maior extensão, que está lá em 1 Reis 4. Isso também, meus irmãos, nos ensina algo muito importante sobre a vida cristã. Nem sempre o plano de Deus para a nossa caminhada aqui é nos dar vitória num piscar de dedos, num estalar de dedos ou num piscar de olhos. Nem sempre as coisas na vida do crente acontecem da noite para o dia. O nosso progresso espiritual, esse processo de santificação, acontece aos poucos. Mas isso pode ser para o nosso benefício, assim como era para o benefício do povo de Deus, naquele contexto, de que eles não ocupassem toda a terra no instante. Nós, com certeza, preferiríamos ser santificados de imediato. E há muitos de nós que lidam com os mesmos pecados, com as mesmas questões por um longo tempo, parecem que são espinhos na carne, que a gente ora ao Senhor que tire de nós, e Deus não tira. Para nos mostrar que a graça dele é suficiente para nós. E a gente se pergunta, por que, Senhor? Por que o Senhor permite que eu continue lidando com esses pecados, com essas dificuldades, por tanto tempo? E meus irmãos, eu não sei. Eu não tenho a resposta, mas o fato de que eu não saiba, de que nós não saibamos, não quer dizer de que não haja uma boa razão para isso. Porque a experiência, meus irmãos, nos mostra de que todas as vezes que nós confiamos em Deus, diante de situações difíceis, nós saímos do outro lado da dificuldade, gente muito melhor. Gente muito mais santa, gente muito mais madura, gente muito mais humilde, gente muito mais simples, gente muito mais sábia. E eu posso falar da minha experiência. Eu não trocaria, olhando em retrospectiva, eu não trocaria nenhuma das dificuldades pelas quais eu passei na minha vida, hoje, por não passar por elas, por ter tempos de alívio. Porque hoje, olhando em retrospectiva, eu vejo o quanto Deus trabalhou na minha vida, o quanto Deus me santificou, o quanto Deus me curou, o quanto Deus destronou ídolos do meu coração por meio de sofrimentos pelos quais eu passei. Como alguém já disse, meus irmãos, a providência divina é lida muito melhor de trás para frente. E Deus quer que nós aprendamos a depender dele de maneiras que nós nunca aprenderíamos se nós não tivéssemos que passar de perseverar na conquista gradual do nosso pecado. Isso vale para a igreja também em geral.
Se tivesse sido a vontade de Deus, Deus poderia ter levado seu povo para a glória imediatamente após a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Mas Deus tinha um plano melhor. Um plano que era para o nosso bem e para a nossa glória. Deus queria realizar a salvação por meio de longos séculos, e é só por essa razão que eu e você fomos salvos. Deus deseja salvar muita gente. Deus é Deus bondoso e misericordioso, e é por isso que Deus tarda também em exercer seu juízo. O reino de Deus, meus irmãos, se propagou do jeito que Jesus previu, como fermento numa massa de pão, ou como uma semente minúscula de mostarda que lentamente vai crescendo, mas que se transforma numa grande árvore. Aos poucos, Deus está realizando seu propósito até todo o seu povo ser salvo, até que chegue à plenitude dos gentios, como diz Romanos. Isso serve também, meus irmãos, como um alerta para a igreja. Num tempo em que nós tentamos criar paraísos na terra, de diversos meios, inclusive por meios políticos. Há um cientista político americano chamado Mark Lilla, que ele descreveu a decadência do cristianismo na Europa da seguinte forma: a vida do peregrino cristão é dura e seu progresso lento. Não oferece tanta consolação na terra, nem muito menos na vida política, que está subordinada à missão espiritual da igreja e irremediavelmente vinculada à nossa natureza decaída. E os seres humanos são impacientes. Informados de que a salvação os espera, mas que ainda tarda, eles se precipitam, erguendo torres até o céu, ou apressando o apocalipse. E assim, a certa altura, os cristãos europeus, e ele se refere ao contexto da Europa, se cansaram de esperar. Carentes da energia espiritual para a heróica aventura da alma que é o cristianismo, rebelaram-se e decidiram construir seu paraíso na terra, recorrendo a seus próprios poderes. E assim, diz ele, nasceu a era moderna, por meio do que ele chama de uma gnóstica imanentização do escatum cristão, trocando em miúdos, a busca do milênio, aqui e agora. Meus irmãos, nós precisamos aprender a ser pacientes, sob o risco de criarmos ídolos para nós nessa terra. Não são poucos aqueles que entre nós, que impacientes porque a salvação não chega, tentam construir para si paraísos na terra, abandonando a adoração ao Deus verdadeiro. E nós precisamos nos guardar disso. O princípio então se aplica à igreja, se aplica a nós como cristãos individuais, como indivíduos. Deus não nos dá a vitória de uma vez só. Nós não vamos para o céu no momento em que nós confiamos em Cristo. Em termos teológicos, isso quer dizer que nós não passamos imediatamente da regeneração para a glorificação, mas há um longo processo de santificação entre esses dois estágios. Mas isso serve para o nosso bem e para a glória de Deus. Isso nos ensina a depender da graça de Deus, isso nos coloca de joelhos diante de Deus e refina o nosso caráter em detalhes mais perfeitos, até que nós alcancemos a estatura do varão perfeito, Jesus Cristo. Nós somos tentados a desistir, porque a jornada é longa, sim. E nós somos, em muitos momentos, tentados a desistir e até mesmo a duvidar de que Deus efetivamente está realizando essa obra. Mas, meus irmãos, creiam, porque assim disse o Senhor, que a jornada é gradual, mas que Ele está indo adiante de nós. Deus está trabalhando pouco a pouco para nos santificar, para nos tornar mais parecidos com Ele. Muitas vezes nós parecemos estar andando para trás e não para frente, mas Deus está trabalhando pouco a pouco. A vitória pertence a Ele e Ele persistirá até o fim. Aos meus irmãos de cabelos brancos, eu encorajo vocês, perseverem pacientemente. Deixe-me contar isso, porque acontece com alguma frequência. Minha mãe me liga algumas vezes e me conta as suas dificuldades, as suas lutas. E eu falo: mãe,
persevere firme, porque falta muito menos para você do que para mim. Logo, logo, você verá o seu Salvador face a face. Persevere, seja paciente, porque o Senhor já conquistou vitória para nós. E ainda que pareça demorar, a promessa nunca falhará. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, nós aprendemos que a conquista da terra demanda de nós dependência. Em segundo lugar, nós aprendemos que a conquista da terra demanda de nós paciência. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos que a conquista da terra requer de nós obediência. A terceira e última lição que nós aprendemos com o anjo de Israel sobre a conquista de Canaã é: nós não podemos fazer concessões. Olha o que dizem os versos 24 a 26 e depois 32 a 33. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Agora os versos 32 e 33. Não façam nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim. Se adorarem os deuses deles, isso será uma cilada para vocês. Deus exorta o seu povo claramente: sejam obedientes a mim, não se curvem aos deuses das nações que estarão diante de vocês, porque isso certamente será cilada, certamente será uma armadilha para vocês. Meus irmãos, e permitam-me dizer que todas as vezes que nós nos impacientamos, nós fatalmente criamos ídolos para nós. Quando nós olhamos para o relato do momento em que Arão e o povo fizeram para si um bezerro de ouro para adorar, qual foi a razão por detrás daquela obra? Por que aquele povo fez isso? Moisés estava no Sinai e, parecendo tardar, quando o povo achou que Moisés estava demorando demais, que a espera era muito longa, o que o povo fez? Façamos um ídolo para nós, para que nós o adoremos. A idolatria muitas vezes nasce da nossa falta de confiança no Senhor, da nossa falta de paciência em esperar que Deus manifeste os seus propósitos. Ao que eu lhes pergunto: quais são as áreas da vida de vocês nas quais vocês acham que Deus está demorando demais para agir? Pode ser algo na sua família, pode ser algo na sua carreira profissional. Eu não sei o que pode ser, mas tenha cuidado. É muito comum que nessas áreas em que a gente acha que Deus está demorando demais para agir, que Deus está tardando demais para operar um milagre, é que a gente cria ídolos para nós. E aquele povo, quando se impacientou, acabou adorando a outros deuses. Como nós falamos no início do sermão, Deus conhecia o seu povo. Deus sabia que seu povo fatalmente se curvaria àqueles outros deuses, e é por essa razão que Deus exorta o seu povo a não fazê-lo. Os israelitas enfrentaram em todo o tempo a forte tentação de fazer acordos com os cananeus, de fazer as pazes com eles e de adorar os seus deuses. Especialmente porque a conquista veio pouco a pouco. Então, para que eu vou me dar o trabalho de expulsar os povos daqui, se a gente pode conviver com eles pacificamente? Os israelitas, meus irmãos, eram proibidos de adorar os deuses de Canaã. Eles deveriam adorar o Deus de Israel e somente a Ele. Mas Deus sabia que seria tentador para o seu povo adorar os deuses falsos, razão pela qual Deus diz: destruam esses ídolos, esmaguem esses postes ídolos, aqueles deuses feitos de madeira e de metais preciosos. As colunas sagradas daqueles povos chegavam a ter 3 metros de altura. E Deus diz: todos esses ídolos devem ser
destruídos. Os israelitas também eram proibidos de fazer acordos de paz, aliança com aqueles povos, porque naqueles dias as alianças eram seladas com rituais em que as nações, cada uma, sacrificavam aos seus deuses. Então fazer acordo com aquelas nações significava reconhecer a validade, a existência dos outros deuses daquelas nações. Aquela então era uma proibição absoluta, porque existe apenas um Deus que não divide a sua glória com ninguém, e os israelitas haviam sido chamados a adorá-lo com exclusividade. Deus adota uma política de tolerância zero em relação aos cananeus e aos seus deuses, porque a adoração daquele povo era vulgar, envolvia promiscuidade, envolvia o sacrifício de crianças, envolvia a adoração de madeira e de pedra. E os cananeus, meus irmãos, mereciam ser punidos por isso, porque era um povo idólatra. E Deus então, quando expulsa os povos daquela terra, cumpre o seu juízo, o seu justo juízo. E o povo de Deus, se permitisse que aquele povo permanecesse ali, seriam atraídos para aquela adoração falsa. O que aconteceu? Nós conhecemos bem a história. E o povo fez acordos com os cananeus. O povo não expulsou os cananeus da terra e fatalmente adorou aos deuses daquelas nações, o que trouxe para o povo de Israel muito sofrimento. Meus irmãos, a pergunta que eu lhes faço hoje é: quais são os falsos deuses? Quais são os ídolos que vocês precisam expulsar das suas vidas? Quais tentações você precisa evitar? Quais são os falsos deuses que impedem você de ter uma vida de obediência total e exclusiva a Cristo? Se nós não nos livrarmos dessas coisas, nós cairemos em armadilhas. E é bem verdade, meus irmãos, que a adoração, a idolatria dos romanistas, ela é muito visível. A idolatria dos pagãos, de outras religiões, também é muito visível. Mas há um tipo de idolatria no meio evangélico que muitas vezes passa despercebida. Nós tendemos a adorar muitas vezes a nossa própria teologia e amá-la mais do que ao próprio Deus. Nós somos instados muitas vezes a colocar a nossa família no lugar de Deus, o sonho de uma família perfeita no lugar de Deus. Os ídolos são muito sutis. Os ídolos são coisas boas, não são coisas ruins, mas colocadas em lugares que não lhes pertencem. E algumas perguntas que a gente pode se fazer para que a gente identifique os ídolos do nosso coração. Responda aí consigo mesmo. O que você acha que te falta na sua vida para que você seja plenamente feliz? Quais são as áreas da sua vida em que você tem muita dificuldade de deixar Deus mexer? Fala, Senhor, até aqui tudo bem, mas dessa área, Deus, não mexe não. Daqui cuido eu. Do que você tem mais medo na vida? Meus irmãos, na resposta a essas perguntas, muito provavelmente resida um ídolo. Se existe uma área que você ainda não rendeu completamente ao Senhor, e você tem medo de que Deus mexa, que Deus te tire, muito provavelmente há aí um ídolo do seu coração. Quais são as áreas, como nós falamos, em que você acha que Deus está demorando demais? E nós precisamos nos guardar desses ídolos, meus irmãos. Porque esses ídolos, com a aparência de boas coisas, nos farão cair em ciladas. Assim como o povo de Israel foi instado e foi chamado a expulsar os povos pagãos da terra de Canaã, assim também nós somos chamados a expulsar o pecado da nossa vida. Como nós falamos, Deus adotou o esquema de tolerância zero contra o pecado. E é muito comum que a gente caia naquilo que alguém já chamou de graça barata.
pelo fato de que Deus já conquistou vitória para nós, de que Cristo vai adiante de nós, e tendo em vista as dificuldades dessa vida aqui, a gente muitas vezes se permite certas coisas. Ai, a vida é tão difícil, eu vou me permitir esse pecado, eu vou me permitir algum outro pecado. Meus irmãos, não façamos isso. Não caiamos nessas armadilhas, mas assim como o Senhor instou ao povo de Israel, sejamos plenamente obedientes ao Senhor. Não existe nada semelhante à meia obediência. Não existe nada semelhante a uma meia piedade, a uma meia consagração ao Senhor. Não, meia consagração é abominável aos olhos de Deus. Deus quer tudo de nós. Deus nos quer por inteiro, Deus nos quer santos. E Deus nos chama a uma vida de obediência, a uma vida de paciência e a uma vida de dependência, meus irmãos. Que Deus assim então nos abençoe nessa nossa longa jornada até a Jerusalém Celestial. Que nós sejamos completamente dependentes do Senhor, sabendo que a vitória pertence a Ele, que Ele tem lutado as nossas batalhas e que cabe a nós depender dEle e descansar na obra dEle. Que nós sejamos pacientes, sabendo que a nossa salvação, que a nossa jornada até Canaã Celestial será longa, será cansativa às vezes, mas que Deus já nos deu vitória. E que Deus nos ensine, meus irmãos, a termos uma vida de obediência, a não abrirmos concessões, a adorarmos ao Senhor e somente a Ele, e não aos ídolos das nações. Que assim então Deus aplique a sua palavra em nossos corações e nos abençoe. Amém.